paz, irmãos. Amém. Hoje nós comemoramos a Sexta-feira da Paixão, onde durante a semana toda, em alguns canais se viu muito filmes a respeito da morte de Jesus. No passado nós falamos aqui sobre o Domingo de Ramos, conhecido como Domingo de Ramos, e nós falamos o porquê é conhecido hoje como Domingo de Ramos. Uma semana que se segue numa programação cristã em várias partes do mundo, é comemorado. Por exemplo, em Jerusalém se faz todos os dias encenações, até para atrair turistas. É a semana em que Israel recebe o maior número de visitantes, porque daí todos querem passar, fazer todo o trajeto onde Jesus passou o seu sofrimento até o sacrifício na cruz do Calvário. E hoje, como é uma série que nós vamos dar durante o ano sobre os milagres de Jesus, nós vamos falar hoje sobre o milagre da cruz, o que ele representa para nós. E existem alguns detalhes sobre toda a trajetória de Jesus que por muitas vezes passa desapercebido por nós, até na quantidade de passos que foi dado ali. A pastora Aurelene gosta muito de números. Ela deveria ter a profissão de contadora, porque só faz cálculo de números, né? Mas existe na cultura judaica, existe uma parte dos estudos hebraicos sobre números. Cada palavra escrita na Torá, eles contam uma sequência numérica e sai uma palavra, uma profecia ou algo que aconteceu, que vai acontecer. A palavra, a Bíblia toda, ela é uma profecia numérica, né? Existem pessoas que se assustam quando eu digo algumas coisas da Bíblia. Por exemplo, tem gente que tentou, pastor, a não entrar na internet mais, mas não consegue. Na era da informática ninguém consegue ficar sem, né? Por exemplo, é um exemplo, só para vocês terem noção de como vai essa numerologia. O livro do Apocalipse foi escrito em grego, todo escrito em grego. Agora, por que João descreve que o número da besta era 666? Porque o código numérico que ele enxerga não é um código numérico grego, mas hebraico. Ele enxerga uma letra do alfabeto hebraico. Por exemplo, o alfabeto hebraico, ele não é rico em palavras, ele tem apenas 73 mil palavras, enquanto na língua portuguesa existe mais de 300 mil palavras, e nós vamos criando mais. Se você for na cidade da Luciana, lá em Lambari, eles criam palavras assim adoidadas, tá? Porque os mineiros são espertos para criar um vocabulário. Mas enfim, quando ele enxerga esse código numérico, ele enxerga um código numérico que nenhum de vocês consegue viver sem. Ninguém. Você usa ele no seu celular, você usa ele na sua casa, você usa ele no trabalho, você usa em qualquer lugar do mundo. E esse código numérico nada mais é do que uma letra hebraica Vav, Vav, Vav. Na língua portuguesa representa a letra V e a letra W. O que ele viu? www. Ninguém entra em nenhum site se não tiver www. É a base de endereço de qualquer site. O que é que ele viu? Ele viu um código numérico que dá link à internet, onde o governo do anticristo será baseado. Ele vai enxergar tudo e a todos de qualquer lugar. Vai dominar a economia através da internet. Já saiu o chip, algumas pessoas estão implantando o chip na mão, aonde vai usar www. Todos os dados dele estão via internet. Então a Bíblia é cheia de código numérico.
E o sacrifício de Jesus não é diferente, mas nós não vamos falar propriamente sobre códigos numéricos, tá? Mas vamos ler alguns textos bíblicos. Abra a sua Bíblia, põe para mim, por favor, um texto em João, o Evangelho segundo escreveu João. Nós sabemos que existe o Evangelho que é escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos que se completam. Mas apenas 2 estiveram com Jesus e foram discípulos de Jesus, viram Jesus, que é Mateus, conhecido como Levi, e João, conhecido também como apóstolo amado, o apóstolo mais chegado de Jesus. E depois nós temos Marcos, que nunca andou com Jesus, nunca viu Jesus, mas ele escreve o que ele ouve. E Lucas, que era médico, e ele então, Lucas tem um fator histórico importante no cristianismo. Ele não só escreve o relato acerca de Jesus, tanto é que ele começa dizendo assim: olha, eu escrevo o que eu ouvi e o que eu busquei a respeito dele. E ele dá alguns detalhes que os outros não dão. Isso é fácil explicar. Por que Mateus tem texto que Mateus não escreve e Lucas escreve? Ora, Mateus esteve com Jesus e Lucas não. João escreve algumas coisas e Lucas escreve algumas coisas e João também não. Por quê? Pela ótica, nem sempre Jesus estava com os 12. Então, supostamente, Mateus e João não estivessem naquela ocasião. Então, Lucas escreve que ele ouve de quem esteve na ocasião. Mas, enfim, juntando os 4 evangelhos, nós temos uma enciclopédia de Jesus. Aqui João descreve de uma forma bem simples e objetiva o que houve naquele dia. Evangelho de João, capítulo 19, verso de número 1 diz: então por isso Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Eu vou pregar basicamente da mesma forma que eu fiz no domingo. Eu acho que será mais didático para você entender. Quando chegamos nesse ponto, Pilatos recebe Jesus. Ele interroga Jesus, ele julga Jesus e já vem pronto para dar a sentença. A cultura romana só poderia condenar uma única vez. Ou era a morte, ou era o açoite. Não poderia condenar-se 2 vezes. Jesus então foi condenado por Pilatos. Pilatos não achou nada grave contra ele. Então ele resolve dar uma punição para ver se acalmava os ânimos dos judeus. Então ele condena ao açoite. Pois bem, mas a Bíblia nos mostra desde a antiguidade, desde o livro de Gênesis, que Jesus é apontado como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Por essa razão, esse cenário que o tio Wilson mais uma vez nos surpreende, e eu joguei para ele. Aí falei, não, quem falou foi o tio Wilson, hoje a gente estava no tempo e falou assim: o pastor vai usar domingo. Profeta, além de ser o construtor, aí ó. Até efeitos especiais ele faz. Eu só lanço a ideia, pá! E ele resolve. Mas antigamente os sacrifícios eram feitos em altares de pedra. Imolava-se o cordeiro no altar de pedra. A imolação do cordeiro vem desde a antiguidade. Lembra da história de Caim, Abel, aquela coisa toda? A briga, aquela confusão foi por causa do cordeiro. E vai se seguindo. Abraão, quando ele vai adorar a Deus, é através de um cordeiro. Ele pega o cordeiro, até o cordeiro ele foi buscar. Ele foi pecar o que não cordeirinho. Ele foi pecar o que não cordeiro. Ele falou assim: não, vou atrás. Ele falou assim: só falta ele trazer um cordeiro de verdade e colocar dentro da igreja. Mas ainda não foi, né? Eu acho que até surgiu a ideia na cabeça dele. Mas aí ele foi atrás do cordeirinho.
Segundo Davi, só um cachorro feio. A hora que ele viu isso perto do pai, que cachorro feio. Mas era mais ou menos assim. Eles pegavam o cordeiro, levavam o cordeiro até o altar e faziam o sacrifício. Hoje, só para título de curiosidade, os judeus, depois do ano 70 dessa destruição do templo em Jerusalém, os judeus não fazem mais sacrifício de cordeiro. O sacrifício parou por causa da morte de Jesus? Não. O sacrifício em Jerusalém parou porque o templo foi destruído. Pois bem, mas ainda se faz sim a um grupo, que são a minoria, já não são judeus, são samaritanos, que também são descendentes da casa de Jacó. Os samaritanos são cerca de 600 pessoas samaritanas, ainda no Oriente Médio, que ainda fazem o ritual do cordeiro. Eles ainda seguem. Então amarrava-se as patas do cordeiro, punha-se ele em cima do altar, onde já estava armado com a lenha. Lembra da história de Abraão e Isaac? Era assim, ele deitou o garoto já tinha 30 anos nas costas. Deitou o rapaz ali, e então tinha que se molar, o sangue tinha que jorrar. Então eles punham aqui no pescoço e puxavam. Então, quando eles faziam esse ato, o sangue derramava-se sobre o altar, punha fogo na lenha e aquela fumaça subia. Deus então perdoava o pecado. E esse ritual começou a ser realizado todos os dias no tabernáculo. Isso que nós já trouxemos aqui também. Os sacerdotes faziam, eram 3 sacrifícios diários, manhã, tarde e noite. Então eles seguiam esse ritual. Mas tinha um que era feito uma vez por ano. Coloca para mim Êxodo capítulo de número 12. Nós vamos intercalando os textos. Êxodo capítulo de número 12. E nós vamos ver, verso 1. Êxodo 12, verso 1. Nós vamos ver o que está escrito quando Deus institui isso a Moisés. Ele disse: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, verso 2: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês: tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada. Tinha que ser um cordeiro para cada casa. Ou seja, o patriarca, vamos observar aqui, às vezes as pessoas entendem que um para cada, o pai, mãe e filhos. Não, existia um patriarca, o mais velho, o ancião. Ele podia ter 10 filhos serem casados. Então ele tinha que o patriarca, ele era o cabeça de família, ele reunia todos os 10 filhos com suas esposas e os seus filhos, netos, em volta da sua mesa. Eles participavam do cordeiro. Isso se deu quando Deus foi libertar o povo do Egito. Então eles molaram o cordeiro, pegaram o sangue do cordeiro, passaram nos umbrais das portas, e o anjo da morte passou sobre o Egito, e onde tinha sangue na porta não houve morte, mas na casa dos egípcios todo primogênito morreu, dando a libertação. Páscoa, no hebraico é Pesach, que significa passagem. Nada tem a ver com o coelhinho da Páscoa, ovo de chocolate e aleluia, glória a Deus. Amém? Aos amantes de chocolates aí, não se decepcionem. Você pode comer o chocolate, mas nada tem a ver com a Páscoa. Páscoa significa passagem. Então o anjo da morte passou, e onde havia sangue não houve morte, porque a sentença de Deus está sobre quem causa o pecado. Quem é que causa o pecado? Somos nós. Me passaram um texto interessante, foi até um missionário amigo meu que está em Portugal, e depois você não recebeu também, um texto muito interessante. Diz que o demônio foi até um burro que estava amarrado, soltou o burro. O burro comeu a colheita do fazendeiro. A mulher do fazendeiro matou o burro. O dono do burro matou a mulher. O fazendeiro matou o cara que
matou a mulher dele. Os filhos daquele cara foi e matou o fazendeiro e queimou tudo que ele tinha. Conclusão: perguntaram para o demônio: por que você causou tudo isso? E o demônio disse: eu não causei nada, eu apenas soltei o burro. Então não adianta você jogar culpa no carcará sanguinolento, no diabinho, falar: o diabo me impulsionou, pastor. Aquele espiritual demais. Glória a Deus. Foi o diabo, pastor. Não foi. O diabo já lançou o pecado no mundo. Agora quem abraça e conduz a vida dentro do pecado somos nós. Por essa razão, eu trouxe a espada, porque a espada representa justiça. Naquela figura, quem é advogado aqui? Ninguém? Mas todos conhecem aquela estatuazinha, onde tem uma mulher segurando uma espada numa mão e na outra mão uma, e ela está com os olhos. Justiça, justiça. Agora julgamento, a balança. Cego, não importa quem. Então a espada de Deus foi colocada no pescoço do homem no Éden, quando Adão e Eva pecaram. E qual era a condenação, o juízo de Deus? Morte. E o que significa essa morte? Separação completa de Deus. Nunca mais, jamais terá contato com Deus. E eu trouxe aqui um estudo onde eu falei o que trouxe agonia em Jesus no Getsemane, capaz de fazer aquela oração: passa de mim esse cálice. Não era o sofrimento, não é porque ele iria sofrer, é porque iria acontecer o que nunca aconteceu na história da eternidade. Deus iria se afastar dele. Quando na cruz Deus olha para a cruz e vê ele e o pecado da humanidade sobre ele, o Espírito de Deus sai dele. Ele perde completamente o contato com a divindade. É por isso que ele grita na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. É uma língua hebraica, isso é hebraico, aliás, aramaico. Ele diz, uma palavra aramaica, uma frase aramaica, significa: Deus meu. Como pode ele chamar ele mesmo de Deus meu? Note-se, se ele próprio era Deus, a divindade saiu dele. Então ele disse: Deus meu, era Jesus o homem, pessoa física. Deus meu, por que me abandonaste? A verdadeira tradução não é desamparado, é me abandonaste. Ele foi abandonado na cruz. Era isso que ele não queria. Ele disse: tem algum outro jeito? Mas todavia seja feita a tua vontade. Ele tomou o meu e o seu lugar. A espada do Eterno cortou ele e trouxe separação entre ele e Deus. A minha condenação é a sua, ele a tomou. Já tentou imaginar de onde veio esse monte? Da onde os soldados tiraram um pano vermelho para jogar em Jesus? Primeiro que o vermelho representava a realeza. Agora, de onde eles tiraram? Porque não o soldado comum, soldado raso, mas os capitães, os generais, capitães generais de Roma, tinham o costume de usar, junto com a sua farda, uma vestimenta, um pedaço de vestimenta vermelha, simbolizando a sua autoridade. Então um deles tira da sua farda e dá para eles colocarem Jesus para fazer sátira. Coloca a coroa de espinhos nele, e quando trazem para Pilatos de novo, Pilatos apresenta então este homem flagelado. Então a ideia de Pilatos era mostrar: o povo vai ficar comovido, vai ter dó. E quando Pilatos entrega, verso de número 4 do capítulo 19 de João, por favor, João 19, verso 4. Lembra que o cordeiro tinha que ser examinado.
Quando era levado o cordeiro para o sacerdote examinava para ver se não tinha defeito. Tinha que olhar o cordeiro inteiro, se não tinha mancha na pele, se ele não era cego, se ele não tinha algum problema, algum defeito, alguma doença. Ele tinha que ser perfeito. Jesus agora estava passando por esse crivo. Ele estava sendo analisado, como diz a Escritura. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Aleluia. Ele era perfeito. Pilatos começa a indagar e perguntar, e Jesus está quieto, e de repente Pilatos fica nervoso. Se você não vê tanta acusação que estão fazendo contra você, eu tenho em minhas mãos o poder de tirar a sua vida e de entregar a vocês. Jesus abre a boca: se você não tem nenhum poder que senão do alto lhe foi dado, eu estou entregando a minha vida voluntariamente. Isso choca Pilatos. Existe uma carta escrita por Pilatos para César, onde ele relata que houve um motim em Jerusalém, e para ele resolver o motim, ele teve que mandar matar um homem cujo seu olhar era penetrante e amoroso. Ele diz: quando aquele olhar penetrou a minha alma, eu fiquei perturbado, porque não havia crime nele. Na carta ele diz a César: matei um homem inocente. E ele descreve: este homem ressuscitou mortos, este homem levantou paralíticos, este homem deu vista aos cegos, este homem curava pessoas. E ele descreve no seu relato a César: porventura não seria ele o Deus Messias em que a humanidade espera? Você que pensa que o Messias era esperado apenas pelos judeus, está errado. Roma aguardava também o Messias. Toda a humanidade naquela época esperava o Messias. Os 3 reis magos que vão seguindo a estrela e chegam até Jesus, sabia que naquela época nasceria o Messias judeu, a qual salvaria toda a humanidade. Aleluia. Detalhes do presente. Um deles traz o que? Ouro para Jesus. Primeiro que eles precisavam de dinheiro para manter-se. Realeza. Realeza. Depois traz também incenso. Incenso era oferecido apenas a deuses. Ele era um Deus. No primeiro presente, segundo presente, deixou o coração de Maria alegre. Deixou o coração de Maria transbordante. Estão reconhecendo que ele é rei, porque o ouro representava a realeza rei. Estão reconhecendo que verdadeiramente ele é filho de Deus, ele é um Deus. A mirra, aliás, o incenso. Mas quando o terceiro entrega a mirra, ele profetiza a coisa mais obscura da vida do ser humano. Ele profetiza a morte, porque a mirra era usada para embalsamar o corpo de quem morreu. Quando ela vê aquilo, logo o Espírito de Deus traz à sua memória toda a história do sacrifício do Cordeiro. Este é o Cordeiro. Quando Jesus, aos 30 anos, para numa fila. Ele está numa fila. Talvez eu e você, eu não tenho paciência para fila. Eu não tenho. Se eu estiver aqui no banco e tem fila, eu fico nervoso na fila. Me dá uma vontade santa de manquejando e especial. Eu confesso, falei, desculpa aí, pus para fora o meu pecado. Confessai uns aos outros vossos pecados, falei, porque eu não tenho paciência para ficar na fila. Agora imagina Jesus aos 30 anos, cumprindo o rito judaico, só aos 30 podia falar em público. Na fila, eu acredito que ele era o último da fila. Ia passar um pastor, daqui a pouco João Batista, lá na água do Jordão, ele: para tudo! E todo mundo olha para João: esse cara é louco. Ele já tinha uma ideia que ele era lunático. Imagina você encontrar alguém vestido com um pé de carneiro.
chupando gafanhoto. Pegar vocês que a gafanhoto ali não era o bichinho, não, aquele grilinho, não. Era um fruto que só dava no deserto, que tinha uma aparência de gafanhoto, que trazia eles nutrientes que ele precisava para o seu organismo. Imagina, um caipira, matinho no canto da boca, vai. Se fosse em Minas Gerais, dos rios de Minas Gerais, seria mais ou menos assim. Uai, você estuda aí, presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. Tem um comunicado importante por demais para dizer agora. Vai, fala então, ué. E alguém diria assim, esse homem é louco? Porque todo profeta era meio lunático, esquizofrênico. Viu o que os outros não viam, ouvia o que ninguém ouvia, falava com o que ninguém estava vendo. Este era o profeta. De repente ele falou assim, ele está tendo alguma visão. E ele então aponta o seu dedo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sai da fila, vem até a frente, ele cai aos pés de Jesus e assim, não, eu não posso, eu não sou digno, eu não posso te batizar. Jesus se faz, cumpre as escrituras. Aleluia. Aleluia. Depois de vai dar aula de batismo, tem gente que fala assim, eu não sei se chegou a minha hora. Pai, pastor, isso não está na hora ainda. Mas eu preciso viver um pouco mais essa história, entender um pouquinho mais, para saber o que eu quero na minha vida. Vai ficar 10 anos na igreja, é o que diz a Bíblia. Jesus foi sendo recebido aos céus, ele santificado por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Se você não crê, não se batiza, porque o batismo é a confissão daquilo que você creu no sacrifício de Jesus. Amém. É apenas um selo colocado em você. Quando você se batiza, você mostra o mundo, é um mundo terreno, é um mundo espiritual. Satanás olha assim, confirmou, ele confirmou, perdi mais uma batalha. Você tem um carimbo de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Agora é correr atrás da coroa. Muito bem. Então, Jesus estava sendo examinado. Verso de número 5 diz, verso 5: saiu, pois, Jesus levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhe Pilatos dizendo ao povo, eis aqui o homem. Pilatos estava pronto para encerrar a história. Quando nós estamos prontos a encerrar uma história, um novo ciclo tem um dia a começar. Quando botamos um ponto final em uma história, um novo ciclo tem que começar. Quando Pilatos estava botando um ponto final naquele ciclo, Jesus falou: se você acha que é o ponto final, mas a história está só começando. Então todos conhecem a história. Ele tem que soltar um homem na ocasião da festa. Eles pedem Barrabás. Barrabás era um desordeiro, um bagunceiro, um contendeiro, fofoqueiro, intrigueiro. Mas existe esse no nosso meio. Mas deixa ficar. É um Barrabás. A Bíblia diz, com essa história eu vejo, sabe o que? O olhar de Deus sobre aquela vida. Uma vida tinha que ser liberta para que a outra pudesse morrer. Agora vocês não acham que esse homem mudou de vida? Eu creio. Barrabás era assassino, fazia motim, era chefe de um grupo chamado Zelote, do qual Judas Iscariotes fazia parte. Pedro fazia parte, é por isso que Pedro corta a orelha do soldado. É por isso que Judas veio de Jesus para antecipar o reino de Deus. Judas pensava assim, Jesus está muito perto demais. Judas Mineiro. Jesus está atacado por demais, senhor. Vou acelerar as coisas, dar um empurrãozinho nele, só um cadinho, só para ver se ele acelera as coisas, traz o reino de Deus, os anjos descem, a gente passa a ter paz. Ele vai no cinema e fala assim: senhor, quanto é que vocês querem me dar para eu entregar Jesus? É fácil por demais, eu levo onde é que ele está, sei onde é que ele está orando, vamos lá.
quando Jesus, neste momento, ele é entregue aos judeus, e os soldados romanos o arrastam, e coloca sobre ele a cruz, começa o sumo sacerdote sai de cena. Não pense vocês que o sumo sacerdote foi até o Calvário, não. Ele sai de cena, por quê? Porque ele precisa ir cumprir um ritual. Ele precisa ir correndo, se banhar, ir até o templo, pôr a sua roupa de sacerdote branca, e ir numa das salas que havia, onde os homens se reuniam de branco, aonde ele subia sobre o altar feito de 12 pedras com 2 metros de altura, e ele levava o cordeiro para ser imolado, e aspergir o sangue dele sobre os que estavam ali, de roupa branca. É aí que entra a figura do Simão Cirineu. E eu vou dizer para vocês porque a Bíblia cita sobre ele que ele ajudou Jesus. Eu vou dizer para vocês. Carlos, sobe aqui. Eu ia usar o Altius. O Altius está de serviço lá. Vem aqui, Carlos. Pega essa madeira aí. A gente vê em filmes Jesus carregando a cruz inteira, né? Não era assim, não. Não foi bem assim. Por quê? Porque a estaca, essa que está na vertical, já estava lá, esperando o travessão ser pregado. Já estava lá. O condenado, no caso de Jesus, que passou apanhando, flagelado, o corpo estava todo cortado, só dos pés cortada, estava com o rosto inchado, não conseguiria levar a cruz completa, por causa do seu peso. Toca nos costas aí, de uma forma que você pudesse. Isso, estava amarrado aqui. No pescoço dele havia uma placa do condenado, com a sua condenação. Na de Jesus, lembra que eu falei para vocês qual foi a condenação de Sinédrio? Porque ele se intitulou ser filho de Deus, como ele era um Deus, isso era blasfêmia. Pilatos não tinha como condenar ele. No texto mais à frente, aqui de João 19, diz que quando Pilatos disse: eu não vejo condenação dele, mais uma vez ele disse: eu não vejo condenação dele, eu vou soltá-lo porque ele é o seu rei. Os judeus disseram: não, nosso rei é César. Então se intitular rei no lugar de César era crime romano. Então agora Pilatos infringe uma lei romana de não condenar 2 vezes e dá a segunda sentença: crucifica. É por isso que ele lava as mãos. Por que ele lava as mãos? Porque naquele exato momento o sumo sacerdote também já estava lavando as suas mãos. Porque para imolar o cordeiro ele tinha que lavar as mãos na pia de bronze, que nós já tivemos o estudo aqui. Ele lavava as mãos. Pilatos faz uma alusão sobre o que havia de acontecer lá no sacrifício, dentro do templo. Então Deus coloca Pilatos no lugar de um sacerdote e lava as suas mãos e diz assim: o sangue dele não vai cair sobre mim, eu lavo as minhas mãos. E o povo grita: caia sobre nós o seu sangue. E caiu. No ano 70 depois de Cristo, general Tito Romano invade Jerusalém e destrói todo o templo. Pois bem, então Jesus sai carregando a cruz. Só que em dado momento ele cai. Olha, mas estou com vontade de jogar assim agora. Mas eu não sei por demais. Tá? Vai lá. Levanta. Vai. Faltou o cabelo comprido nele. Eu vou entrar na mente dele, ele vai fazer o voto de nasceu. Então, eu já preguei aqui sobre Simão, mas só para a gente lembrar. Simão Cirineu não é sobrenome dele, tá? Cirene era o nome da cidade onde ele veio, que é uma cidade africana. Mas por que então um africano que adorava deuses estava fazendo lá em Jerusalém naquele exato momento? Todo mundo conhece a história da rainha de Sabá, que foi ver o rei Salomão, aquela coisa toda, né? Ela teve um filho com ele e vai e volta para Sabá, a sua região, o seu reino.
E ali ela começa a ensinar o judaísmo. O seu filho torna-se então líder, constitui famílias, descendentes da casa de Davi, e então cresce a sua prole. Só que os romanos dominam a região toda, mudam o nome da região para uma região chamada Cirene, que é um ponto focal de guerra. Havia uma base militar romana ali. Você entendeu? E este homem, Simão, da descendência também da casa de Davi, ele começa então a fazer a sua trajetória. Uma vez ao ano ele vai. Só que o caminho, gente, o caminho que tinha que ir para o templo era o único, porque era ali. Ele saía para ir para o templo dali e já tinha a porta dourada de onde saía, que dava direto para o Gólgota. Então só havia um caminho, e é estreito. Quem for lá vai ver que é uma rua estreita, chamada Rua Dolorosa. É estreita. Naquele exato momento em que Jesus cai, um ritual está sendo feito no templo. Caifás, o sumo sacerdote, pega o corban, que era separado, e ele pega o cordeiro e ele vai subir as escadas. Segundo alguns pregadores, pastor, a escadaria que dava até o altar contava cerca de 50 passos. Por isso que eu falei esse negócio de número, contava-se 50 passos. No exato momento ele pegava o cordeiro assim pelo pescoço e punha as mãos para trás e subia com o cordeiro. Cerca de 50 passos para chegar até o altar e o povo esperando. Naquele exato momento, Cirineu de roupa branca, esperando o movimento passar, porque ele tinha que chegar e não podia se sujar, porque se sujasse não podia entrar lá. Havia um soldado do templo olhando, todo mundo vai estar de roupa branca. E naquele exato momento que ele pega o cordeiro para subir o sumo sacerdote no templo, Jesus cai e os soldados veem ele, está de branco, no meio da multidão, toda suja. Chama atenção. Você chama atenção aonde você vai. Você é destaque aonde você está. Todos sabem que você é diferente. Naquele exato momento o soldado empurra o Cirineu e fala assim: carrega aí. Fica agora. O cara está ensanguentado. Todos vai sujar minha roupa. Eu não vou conseguir no sacrifício, mas se eu não fizer, eles vão me matar. Fica de joelho aí. Jesus no chão. Lembra do sacerdote, o sacerdote pegando aqui? Jesus não conseguiria se levantar sozinho. Vem ele aqui, ó. Aleluia. Olha aqui, ó, o cordeiro sendo levado. Aleluia. Joga aqui. Olha o braço. Juntando aqui, ó, segurando aqui para dar apoio aqui, ó, e apoiando aqui na cabeça aqui, ó, para ajudar. Segundo a tradição judaica, isso se conta lá nas histórias, dali até o momento em que Jesus é colocado lá no Calvário, 50 passos. Oh, meu Deus. E ali ajuda a levar como um cordeiro. Foi levado até o altar. Como um cordeiro ele foi levado até o altar. Referindo-se também 50 dias depois da ressurreição de Cristo, a festa do Pentecoste, onde o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e algumas pessoas que estavam ali. Muito bem, quando Jesus é levado, cumpre-se todo o ritual do cordeiro, ele é colocado na cruz do Calvário, foi examinado. As autoridades passaram a revista nele. A coroa de espinho também tem uma representatividade. Os romanos, quando invadiam uma nação e derrotavam aquele rei, põe o rei na praça pública, de joelhos. E então o imperador entrava. O imperador podia não ter participado da guerra, mas quando chegava, ele disse: pessoal, derrotamos, esperamos você. Ele ia. Aí trazia o rei em praça pública com a coroa, o rei daquela nação que foi derrotado, e ele ficava ali de joelhos. E então o imperador chegava e o general comandante daquela batalha tirava a coroa daquele rei e punha na cabeça do imperador.
e simbolizava: o reino não é seu, o reino é dele. Quando colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, estava simbolizando isso. O reino não é mais de Satanás, o reino é dele. É por isso que a Bíblia diz que usa uma alusão: foi ao inferno, apregou os cativos no inferno. Significa que ele foi lá na região onde estavam os mortos e se apresentou como profecia já cumprida e trouxe a sua própria vida de volta. É por isso que a Bíblia chama de primogênito de Deus. Como ser primogênito se ele já existia? Para ser primogênito você tem que nascer primeiro. Na realidade não faz referência ao nascimento dele como primeiro filho de Maria, faz referência a uma eternidade, que agora ele foi o primeiro a morrer e voltar à vida sem ter ordem de ninguém. Houve alguns que ressuscitaram, houve no Velho Testamento e no Novo Testamento, mas houve uma palavra de ordem. Chegar para uma mulher, chega o profeta: meu filho morreu. Ele vai lá, deita em cima do menino, o menino tem vida. A Bíblia diz que o profeta Eliseu estava morto, os ossos dele estavam lá na grutinha, e de repente houve uma guerra, pegaram o soldado morto, jogaram lá, bateram os ossos, e o homem reviveu, mas porque teve uma profecia, algo profético ali. Mas Jesus foi o único que teve sua vida e a trouxe de volta. Verso de número 16. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram Jesus e o levaram. 17. E levando ele as costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, ou Gólgota. Significa caveira, tá? Literalmente, crânio de uma caveira. Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado. E Jesus, por que ele traz essa particularidade? Eles, um de cada lado, e Jesus estava no meio, porque João foi o único que foi até o fim. João foi o único que foi até o... Você pode repetir? Ele foi até o fim. Você pode ir até o fim? Eu trago essa reflexão para você essa noite. Você consegue ir até o fim? Ele estava sendo ameaçado de morte, pastor. Pedro teve medo. Pedro era mais velho, mais forte, supostamente mais corajoso. Pedro teve medo. Pedro foi até o julgamento do Sinédrio e se afastou. João foi até o fim. João foi lá até o fim. João viu o último brado dele. João ficou esperando até que desse ordem para tirar o corpo dele da cruz. João tirou o corpo dele da cruz. João ajudou as mulheres a enrolarem o corpo de Jesus no lençol para colocar dentro do seu corpo, para depois do domingo fazer o tratamento de embalsamento, porque não iria dar tempo. O sábado estava chegando. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Ao meio-dia, ele ainda estava na cruz. Ao meio-dia, uma trevas tomou conta de toda a terra. O céu se escureceu. Às 3 horas da tarde, era exato o momento onde o cordeiro era sacrificado. 3 horas da tarde, eles colocavam o cordeiro em cima do altar e cortavam o seu pescoço. O cordeiro morria. 3 horas da tarde, Jesus dá o seu último brado. Ele diz: Pai. Note que ele chama ele de Pai. Não é mais de Deus. Pai. Na esperança de ser recolhido por ele. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O crucificado morreu por hemorragia ou por asfixia. Eu já vou encerrar. Imagina o sangue saindo do seu corpo.
Ele estava literalmente crucificado. Os pregos entraram nas mãos, entraram nos pés, o sangue estava escorrendo, sem água, no sol. Imagina como é que não estava. Diz a história que o crucificado podia durar horas ou até mesmo dias na cruz. No caso de Jesus, ele não duraria dias, porque ele havia sido flagelado primeiro. Seu sangue estava escorrendo. Mas ele não podia morrer por hemorragia e também não podia morrer por asfixia, porque o cordeiro não podia ser asfixiado. Por isso, na cultura judaica não se come carne de animal morto asfixiado. Por exemplo, o frango. Quando você vai lá na casa da sua avó, vou fazer um frango caipira por você. Geralmente destronca o pescoço da galinha, não é verdade? E comemos. Porque o sangue é sufocado. O sangue não pode ser sufocado, ele tem que sair. Mas pastor, você come frango? Come. Você não sabe como é que ele morre na nariz? Não quero saber. Eu estou comendo aquilo que Paulo ensinou. Comer de tudo que vem do pecado sem perguntar a sua origem. Não vem você querer contar a historinha para me fazer parar de comer frango assado. Seja inteligente, irmão. Não seja pedra de tropeço na vida do seu irmão. Então Jesus foi condenado na cruz. Horas na cruz. Seu pulmão, olha o estado dos braços. A cãibra tomando conta. O pulmão sendo comprimido. De tempo em tempo Jesus com água força levantava o pescoço para não ser asfixiado. Hemorragia interna e o sangue pulsando aqui, ó. O sangue saindo aqui, ele não podia ser asfixiado. Jesus de tempo em tempo se ajeitava na cruz, levantava o pescoço. Não é hora ainda. Das 9 da manhã, tudo isso por você, das 9 da manhã, como se o relógio dele estivesse dizendo, ainda não é hora. Quando dá meio-dia, o céu escurece. É quando Deus se vira de costas para não ver mais aquela cena. Deus então sai dele, é onde ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, você, homem, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou, o Senhor me deixou. E do meio-dia até as 3 horas da tarde, quando dá 3 horas da tarde, que o sacerdote imola o cordeiro em cima do altar, Jesus grita, está consumado. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ficar em pé. 3 horas da tarde, no mesmo horário em que o corban é morto, sacrificado. Só que uma coisa acontece no templo que nunca havia acontecido. Ele pode subir, filho. Uma coisa acontece dentro do santuário que não havia acontecido ainda. O véu do santuário que dividia o lugar santo do Santíssimo, onde havia aquelas figuras, a arca, aquela coisa toda. No tempo de Jesus, a arca já não estava mais lá. O véu do santuário tinha 10 centímetros de espessura, para que ele não pudesse ser rasgado. A Bíblia diz que a terra estremeceu. Naquele momento a terra estremeceu, houve um terremoto. O véu do santuário rasgou de cima até embaixo. Por que não rasgou de baixo para cima se o terremoto veio na terra, hein, pastor? Sabe o que eu vejo isso? Lembra de Caifás, que eu contei aqui? Quando Jesus disse, quando ele disse, você é filho de Deus, disse, eu sou. Dentro do cinema, Caifás rasga sua roupa, mostrando sua nudez, sua vergonha. No Santo do Santo, era um local santo, aonde havia a intimidade de Deus. Deus rasga a cortina do templo, de alto a baixo, como alguém rasga a sua vestimenta.
dizendo assim para mim e para você: a minha intimidade está exposta agora para quem quiser, venha. Faça usando daquilo que Jesus falou, pode ser. Olha seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, vou preparar um lugar para cada um. Então alguém disse assim: mestre, qual é o caminho? Eu disse: eu sou o caminho, verdade e a vida. Ele não está falando de um caminho estrada, porque na cultura judaica o caminho também é conhecido como Messias. Por isso que lá no Êxodo Moisés pergunta: Senhor, mostra-me o caminho. Como pode um homem que mandou 10 pragas no Egito abriu o mar vermelho, não conhecia o caminho de Deus? Não, ele queria conhecer o Messias. Então Jesus diz: eu sou o caminho, verdade e a vida. Aí ele diz aquilo que nós gostamos de ouvir: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem a mim mesmo senão por mim. Quando o véu é rasgado, é um convite de Deus: vem a mim. Porque no santo só entrava o sumo sacerdote uma vez no ano. E Hebreus diz que possuímos um altar que ninguém pode pôr a mão senão nele. Você pode entrar no Santo do Santo. E Hebreus diz: agora descortinado, temos intrepidez, temos ousadia de entrar no Santo do Santo e falar com o Altíssimo. Jesus estava ensinando seus discípulos quando se perguntaram: mestre, você olha e a coisa acontece. Mestre, diz para nós qual é o segredo, porque toda vez que você vai ao monte e ora, e quando desce, você expulsa demônios, você levanta paralítico, você cura cegos, acontece milagres. Mostra para nós de que forma que nós temos que orar. Não conheço alguém na terra que ora mais que um judeu. O judeu ora de manhã, tarde, de noite, tudo quanto é coisa. Ele vai comer uma maçã, ele agradece a Deus. Ele vai comer um pão, ele agradece a Deus. Ele vai tomar uma água, ele agradece a Deus. E o jeito pergunta: mostra-nos como orar. E eu vou orar por você. Como é que eu devo orar? Jesus já estava, pastor, imaginando. Eu acho que isso estava na mente dele, vendo o véu do santuário sendo rasgado, a intimidade sendo aberta para qualquer um. Jesus disse: vocês vão orar assim. Eu vou ensinar vocês. Mas vou ensinar vocês a atingir a intimidade de Deus. Porque ninguém podia chamar Deus de Pai. Ninguém podia chamar Deus de Pai. Era algo muito íntimo, algo relacionado à intimidade. Ninguém podia chamar Deus de Pai. Os Deus chama Deus de Elohim, para não mencionar o nome dele, o tetragrama. Yahvé chama ele de Hashem, o nome. Ra-O, Shem, nome, o nome. Então, Hashem. Em nossas orações judaicas, nós nos dirigimos Hashem, Elohim, Eleolam, para não mencionarmos o tetragrama. Agora Jesus disse: não, eu vou ensinar vocês a falar com Ele. Eu vou ensinar vocês a falar com Ele com intimidade. Então vocês vão orar com Ele e vão dizer assim: Pai nosso que estás nos céus. Ei, Ele é santo, Ele é Deus. E Jesus não reconhece isso na oração do Pai Nosso, quando diz: santificado seja o seu nome. Mas quando você me chama de Pai, você ultrapassa qualquer atmosfera espiritual, emocional. Você atinge o coração dele. Porque quando o Davizinho me chama de papai, fica comigo, eu fico com ele até 3 horas da madrugada, levanto 5 horas para ir trabalhar. Mas quando ele fala papai, nós somos os caras, meu coração se derrete. Eu estou cansado, eu estou com sono, mas eu pego ele no colo, eu sento na sala, eu ligo a TV, no programa que ele quer ver, eu brinco com ele até 2, 3 horas da madrugada. Imagina Deus ouvindo da sua boca: papai. Ele para o que está fazendo, ele senta-se, pega você no colo, faz carinho na sua cabeça e diz: fala, meu filho, não consegue dormir? Eu vou animar você, eu vou fazer você dormir nos meus braços. O que você quer, pai? Eu preciso disso. Ele chama os seus anjos, vem. A Bíblia diz que ele dá ordem aos teus anjos a seu respeito e envia a sua vitória, envia o que você precisa. Eu quero
quero orar por você. Hoje é sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. O sacrifício está na cruz do Calvário. Mas Jesus diz uma coisa para você: Ele se sacrificou, Ele morreu. Domingo agora nós vamos comemorar a Páscoa. Nós vamos comemorar a Páscoa. Enquanto os judeus estão comendo um pedaço de cordeiro, ervas amargas, que é lembrando o que houve no Êxodo, tomando vinho sem fermento, sem mistura alcoólica, suco puro da uva, porque não podia ter nada fermentado, nada alcoolizado, durante 7 dias antes da Páscoa e 7 dias depois da Páscoa dentro da sua casa. Enquanto eles vão comer, vocês sabem o que nós vamos fazer? Eu não vou comer um ovo de chocolate porque é Páscoa. Eu não vou fazer isso. Sabe o que eu vou estar lembrando? Que ele naquele dia, no primeiro dia do domingo, alta madrugada, as mulheres foram com a mirra, foram com panos novos, panos limpos, e estavam discutindo entre si: será que os soldados vão quebrar o lacre, porque o túmulo estava lacrado? Será que vão permitir que a gente faça nosso ritual? Porque ontem foi Shabat. Em Shabat não podemos tocar no morto, não podíamos fazer embalsamento. Mas será que eles vão deixar? E de repente o que elas veem? O sepulcro estava aberto, a pedra estava estourada, os lacres estourados. Os soldados estavam atônitos, desmaiados, e alguém sentado na pedra. Mas quem sentava em cima daquela pedra não era alguém comum, era alguém que resplandecia as suas vestes. E uma voz saiu da boca daquele homem e disse: por que buscais dentro dos mortos aquele que vive? Vai e diz aos seus discípulos que ele está vivo. Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está vivo. Eu tenho agora, e vou encerrar aqui para orar por você, porque o que eu vou dizer é profético na sua vida. Lembra que Pedro negou ele? Lembra que Pedro disse que ia até a morte no lugar dele? Lembra que Pedro por várias vezes censurava Jesus: para com isso, Jesus, eu vou morrer no seu lugar. E quando Jesus estava sendo julgado, ele negou Jesus 3 vezes. Judas não suportou o tamanho peso e se matou. Pedro também ia se suicidar. Pedro ia enrolar uma corda no pescoço e, seguindo o exemplo do seu companheiro Judas, ele ia se matar. E de repente aquelas mulheres vão sair de lá, pastor, e encontram alguém. Elas acham que é o jardineiro, e elas se prostram chorando e diz: cadê o corpo dele? Onde é que você pôs? E Jesus disse: Maria, Jesus te chama pelo seu nome porque Ele te conhece. Diz: Maria, sou eu. Então ela reconhece que é o mestre e diz: o Senhor tem um recado especial, e esse recado é para você que está aqui nessa noite. E isso é profético para você. Eu tenho um recado especial. Você vai avisar todo mundo. Pode dar o alarido, pode pôr no jornal, põe no Jornal Nacional, põe aonde você quiser, mas tem alguém em particular. Chama ele em particular, chama ele. Quem? Diga: Pedro, que eu estou vivo. E quando a notícia chega: Pedro, eu tenho um recado para você. Está todo mundo lá, eu imagino que foi assim, está todo mundo reunido. E ela chega correndo: eu tenho uma notícia. Cadê Pedro? Cadê Pedro? Pedro está lá, está angustiado, está quase à beira de se matar. Ela disse: Pedro, ele mandou um recado para você. Quem? Jesus, ele está vivo. Eu vou orar por você. Ao som dessa canção eu quero orar por você, porque ele disse: Pedro, eu estou vivo. Ele está dizendo: Pedro, não faça isso. Pedro, não se mata. Pedro, não acabe com a sua vida. Pedro, ainda há esperança. Pedro, eu posso fazer. Pedro, eu posso resolver. Pedro, eu te amo. Pedro, eu morri, mas ressuscitei para dar vida e vida em abundância. Ele está aqui, o dono da vida, para dar vida a você. Você veio triste, você veio acabado, você veio sem esperança, você veio cheio de dores, você veio com a alma apertada, mas está aqui aquele cujo Isaías profetizou, olhando nós para ele: nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era o ferido, aflito de Deus, oprimido, em suas pisaduras fomos sarados. Ele tem cura para você. O corpo de Deus está aqui nesta noite para dar cura à sua alma, para dar cura ao seu corpo físico, para levantar
você, para arrancar os seus pecados, para tirar a sua mácula, para tirar o que impede você de entrar no Santo dos Santos. O véu se rasgou, a liberdade é sua. Entra nesta noite. Elohim, 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 vayet, moshrechay, ragai, robeshtechay, ragai, nokei, korban nechash, terei barachah, nagai, sumanto, kedere veshtechay, bagai, panai, revoshtechah, Elohim, Elohim, Hashem, yesh bachadavoshtechay. Espírito Santo de Deus, nesta noite em que a mensagem do Calvário foi pregada, nesta noite em que a mensagem da cruz foi anunciada, a morte passou de nós, Senhor meu Deus. A morte não chega na nossa casa, há sangue nos umbrais de nossa porta do coração. Meu Deus, na cruz do Calvário foi aspergido o sangue do Corban, o sangue do Cordeiro. A sangue de Cristo nesta noite sendo derramado nesse santuário. Perdão de pecados está vindo sobre você. Não importa o que você fez, não importa o que disseram a seu respeito, não importa o que está para acontecer no dia de amanhã, o que me importa, Ele ressuscitou. Espírito Santo de Deus, que a partir de agora, Senhor Deus, esta mensagem possa invadir não só a mente, não só o sistema emocional de cada pessoa, mas a alma, Senhor. Agita a partir de agora, Senhor meu Deus, Deus que está indeciso. Ei, se você ainda estava indeciso, eu não sei se eu sigo a Jesus, eu não sei se eu sigo a Jesus, é hora de você se decidir. Levante a sua mão e diga para Ele: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Se havia algum ponto de dúvida na sua alma, se você serve a Ele ou não, é hora de tirar essa dúvida. O Corban de Deus está aqui conosco, Ele retira de nós o nosso pecado. Espírito Santo de Deus, enxergue agora, Senhor, estas mãos levantadas.